Olá, amado filho, amada filha, seja muitíssimo bem-vindo ao Santo Terço de hoje. Vamos elevar a Deus o nosso coração, as nossas intenções, os nossos impossíveis. Deus é fiel, Ele é capaz de fazer o que a gente não pode. Vamos crer que tudo pode ser mudado pela força da oração e como está escrito também no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Para Deus nada é impossível e nada quer dizer nada. Acredite, reze. Você que precisa de um novo tempo na sua vida, de um novo trabalho, você que precisa, dar um ganho, uma reviravolta na sua vida familiar, financeira, profissional, na sua saúde. Creiamos, Deus é poderoso e tudo pode ser mudado através da oração, sobretudo a oração do terço, que é uma oração poderosíssima. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, os impossíveis. Vamos rezar com fé. Rezemos. Hoje nós contemplaremos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze com fé, não se distraia, foque-se nessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a admirável ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria no cenáculo em Jerusalém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção da Virgem Maria ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezemos juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto, Mãe, do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre vossa família, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, água benta, sobre os vossos impossíveis, as intenções do vosso coração. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Nós consagramos, Senhor, esse lugar ao teu sangue, Jesus. Invocamos a presença dos seus anjos aqui, em cada metro quadrado desse centro de evangelização. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos sacerdotes aqui presentes, o diácono, as queridas irmãs, Madre Kelly, todos que estão presentes conosco, você que está aqui no centro de evangelização, vou pedir para os cinegrafistas mostrarem mais uma vez quanta gente rezando conosco, que lindo que está sendo esse acampamento. Você nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. Veja bem, hoje a igreja nos dá o presente de celebrar um dos santos que tem uma importância muito grande, muito singular, na construção de tudo aquilo que a gente crê, que é o grande Santo Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que escreveu vários tratados, homem de uma inteligência singular, e também, ao mesmo tempo que era muito inteligente, ele também era muito piedoso, ele também era um homem muito simples, de muita oração, deixou um legado fantástico para nós. Todos nós sacerdotes, todo mundo que estuda teologia, estuda muito Santo Tomás de Aquino. E eu particularmente gosto muito dele, não é? Estou muito feliz por hoje podermos celebrar a sua memória. Vamos aplaudir Santo Tomás de Aquino, todo o legado que ele nos deixou para nós cristãos, para nós católicos. E você que esteve na missa ontem, você percebeu que, graças a Deus, a liturgia de hoje, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, ela tem uma conexão profunda com aquilo que nós celebramos ontem, com aquilo que nós pregamos ontem, com aquilo que nós refletimos ontem. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a ver na liturgia de cada dia a providência de Deus específica para nos guiar para uma determinada direção, onde o Espírito Santo e onde Deus quer que nós cheguemos. Então a liturgia de hoje é muito especial. Quem aqui se considera uma pessoa de fé? Eu vou perguntar como eu perguntei ontem. Levanta a mão. Aquela pessoa de fé mesmo assim. Você sabe o que é fé? O que é fé? Não responda não. Só estou perguntando para você pensar. Quero você, como diz o mineiro, eu quero catucar a sua cabeça aí. Para você refletir. O que é fé? A primeira leitura de hoje nos dá uma das definições mais precisas e mais lindas sobre o que a fé é de toda a Sagrada Escritura. A primeira leitura, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não vê. Se você vê, não é fé, é visão.
Se você não vê e espera, é fé. Você pode repetir isso depois do padre, com muita firmeza, com muita alegria? A fé é a certeza daquilo que eu ainda não vejo, mas que eu sei que Deus está fazendo. Então a primeira leitura já nos ajuda a entender que a fé é um olhar espiritual para todas as coisas. A fé, eu gosto sempre dessa frase, que fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Fé, usando a metáfora, é isso: é eu pisar aqui achando que tem alguma coisa, né? Depois do que aconteceu com o padre Marcelo, dá até medo de ficar aqui na frente, né? Aí que alguém me empurra, deixa eu voltar para trás, né? Ai, Jesus. Mas fé é isso, né? E eu tenho o tamanho dele. Vai que a pessoa vai pelo tamanho, né? Fala, vou empurrar outro grandão. Mas fé é você acreditar que existe o que não existe, o que ainda não existe, né? E veja bem, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 166, nos ensina que a fé é uma resposta livre do ser humano ao Deus de amor que se revela. Catecismo 166. Deus se revela e eu livremente respondo, crendo naquilo que eu ainda não vejo. Eu vou dizer para você, humanamente falando, a fé é uma loucura. Diga para quem está do seu lado, a fé é uma loucura. Mas é uma loucura que salva, diga para essa pessoa. É uma loucura que cura. É uma loucura que nos faz felizes. E é isso mesmo, Estou aqui com as irmãs, né, que tem o carisma carmelita. Eu lembro no livro Subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz, que é bem difícil de entender, no capítulo 9, São João da Cruz fala muito sobre a fé, sem a qual não pode haver uma união com Deus. Não tem como a pessoa chegar a um estágio de união com Deus sem uma fé purificada, uma fé verdadeira, uma fé intensa. Nós precisamos ser pessoas de fé. E a primeira leitura também fala, veja bem, da recompensa que os homens e mulheres de fé tiveram ao longo da história. Fala de Abraão. Depois, se você continuar lendo o capítulo 11, vai falar de Moisés, vai falar de Enoque, vai falar de Elias, vai falar de Sara, esposa de Abraão, que ficou grávida em idade avançada. Humanamente era impossível. Então há uma íntima conexão entre a fé e crer naquilo que humanamente é impossível. E eu digo para você, já saindo da primeira leitura e entrando no Evangelho, da tempestade acalmada, esse Evangelho é um presente para o nosso encontro. Esse Evangelho é um pedagogo para nos ensinar o que é fé. Quero te fazer uma pergunta: existe alguma tempestade na sua vida, sim ou não? Quais são as suas principais tempestades hoje? Olha, talvez seja uma tempestade emocional, psicológica, financeira. Padre do céu, estou devendo até a meia, né? Para não falar outra roupa que usa por baixo aí, né? Padre, talvez seja uma tempestade física, uma doença. Talvez seja uma tempestade na sua fé, né? Uma noite escura, passiva ou ativa. Talvez seja uma tempestade na sua família, no seu casamento. Todos nós temos tempestades. Mas eu digo para você, essa passagem é fantástica. Porque em primeiro lugar, veja bem, Jesus, Deus gosta sempre de desafiar a nossa fé. Desafiar. Todo homem e mulher de Deus na Sagrada Escritura, todo santo, santa, teve a sua fé desafiada. E isso aconteceu com Abraão. Deus lhe deu o filho da promessa, ele e Sara em idade avançada, Gênesis 22:1. E Deus pede a Abraão, vai lá e oferta o seu filho. Oferta Isaque em sacrifício. Provou a fé de Abraão, desafiou a fé de Abraão. E é isso que aconteceu no Evangelho de hoje. Porque veja bem, Jesus disse para eles, vamos para o outro lado. Eles estavam em um lado do Mar da Galileia. Quem já teve a oportunidade de estar numa peregrinação, conhecer ali o Mar da Galileia, sabe o que o padre está falando. É um lago, né? Eles estavam de um lado
e iriam passar para o outro lado. Jesus disse: vamos para o outro lado. Mas Jesus sabia que ia acontecer uma tempestade. Jesus sabia que eles iam enfrentar aquela prova. Mas por que que Jesus permitiu? Por que que Deus permitiu? Veja bem, Deus não permite uma prova para te humilhar, mas Ele permite uma prova, em primeiro lugar, para te ensinar, e em segundo lugar, para manifestar a glória dEle. Você que está na provação, você vai sair do outro lado mais forte, curado, feliz e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quando Deus permite uma prova, é porque Ele vai tirar um bem infinitamente maior dela. Ou promessa sem jeito, né? Jesus pediu e eles foram, no meio do mar. E eles já estavam indo para um lugar que desafiaria a fé deles, porque eles iriam para Decápolis, 4 cidades, eram 4 cidades, Decápolis, melhor dizendo, 4 cidades que não eram judias, eram pagãs, lá o povo não acreditava em Deus. Só de Jesus chamar eles para irem do outro lado, na Decápolis, já era um desafio. Mas o maior desafio estava no meio do mar. O maior desafio estava no meio do mar. E olha, preparando essa homilia, eu pensava o seguinte: quais são as principais tempestades das famílias hoje? Porque eu sou sacerdote, as irmãs também ouvem, os irmãos padres. O que mais eu ouço são problemas relacionados à família. Às vezes você está até bem. Você está até bem, mas é alguém da sua casa, é um filho na droga, é uma filha doente, é um pai que não se abriu a Deus, é um marido que só trabalha e está cada vez mais distante, é a pornografia no casamento, ele se afastando de você, são as traições. Então eu pensava, quais são as maiores crises de hoje? E eu vi uma pesquisa fantástica, falando que as principais crises nas famílias hoje, a principal tempestade, tem um filósofo francês chamado Luc Ferry, que ele escreveu um livro, Família, Amo Vocês. Ele deu uma entrevista tão interessante falando que o principal problema nas famílias, claro, tem vício, tem adultério, tem muita coisa que é consequência desse problema principal. E sabe o que ele dizia, qual que era o problema principal? Ele disse: vivemos numa sociedade individualista. Cada um só pensa no seu prazer, no seu interesse e na sua liberdade. E por isso a família vai cada vez pior, de mal a pior. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais egoístas. Eu só penso no meu prazer. Então eu vou usar droga, eu vou beber, que se exploda o restante. Eu só penso em mim. Então eu não quero ficar com meu pai, eu quero ter o prazer do celular, nem que esteja na hora da janta. Eu não quero cuidar da minha esposa que já está envelhecendo do meu lado. Eu quero uma mais nova. É a busca da facilidade, do prazer, é o egoísmo. Isso está na raiz. E eu poderia falar muito mais sobre isso. Aí vem os adultérios, aí vem os problemas. Mas eu não vou nem me focar nas crises e nas tempestades. Eu vou me focar nos ensinamentos desse evangelho. Você sabia que eu tirei hoje 8 lições desse evangelho? Repita depois de mim, 8 lições. Mas está muito fraco. 8 lições desse evangelho. Eu tenho certeza que você vai se admirar com o que nós vamos aprender desse evangelho hoje. Talvez coisas que você nunca percebeu. 8 coisas que a gente pode aprender desse evangelho. Primeira coisa, olha só. Existem detalhes que passam desapercebidos. Jesus não estava no barco com eles? Sim ou não? Eles não sabiam que Deus estava com eles? Sim ou não? Mas não basta saber que Deus está com você. Você tem que confiar na proteção dele. Eles sabiam que Deus estava com eles. Eles viam Jesus. Eles viram Jesus, mas eles não confiavam em Jesus. E eu digo para você, essa é a primeira lição do evangelho. Enquanto você só saber teoricamente, Deus está comigo, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Amém Jesus, nós tudo, né? Já viu as pessoas que fazem assim, 7 nomes do Pai, né? Amém Jesus, nós tudo, né? Tinha uma velhinha que falava assim, uma senhorinha, né? Eu nunca entendi o que ela queria dizer, mas eu falava amém, 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 não é? Deus está com tudo nós. Mas o que adianta você achar que Deus está com tudo nós, se a gente não confia na proteção dele? Porque eu digo para você, teoricamente, eles viram Jesus está no barco, mas eles não acreditavam que Jesus era capaz de protegê-los. Sabe por quê?
sabe qual é o primeiro sinal que eles não acreditavam que Jesus era capaz de protegê-los? A agitação. Porque no fundo, os discípulos estavam mais agitados que o mar. E a primeira coisa que o diabo faz quando ele quer roubar a confiança sua em Deus é semear no seu coração agitação, dúvida e preocupação excessiva. Quanta gente aqui e em casa com preocupação excessiva. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer amanhã, né? Nossa, eu escrevi um livro há pouco tempo que se chama A Libertação da Mente Ansiosa. Mas eu não vou nem falar sobre isso, que ninguém tem esse problema aqui, eu acho, né, irmãs? Todo mundo tranquilo aqui, calmo, sereno, né? Sei. O inimigo tem roubado a fé de muita gente, por quê? Semeando essa agitação, como se tudo dependesse de você. A história que eu contei ontem, do pai, a criança cujo piloto era o pai, você lembra da missa de ontem? A gente muitas vezes sabe teoricamente, Deus está comigo, mas a gente no fundo não crê. Por quê? Porque a gente vai deixando essa agitação tomar conta, a gente vai deixando a dúvida entrar, a gente vai deixando a preocupação excessiva. A palavra ansiedade vem do grego, na Bíblia, né, merimnao, que queria dizer dividido. A pessoa ansiosa, ela está dividida, ela não consegue, ela não está aqui no encontro, porque ela está com a cabeça na casa dela. Aí quando ela chega na casa, ela está com a cabeça no encontro, ela está sempre dividida, né? Que nem um amigo meu, era tão ansioso, queria tanto ir para a praia, ficou 3 semanas planejando, perdeu o sono. Aí quando chegou na praia, ele dormiu os 4 dias, porque estava tão cansado. Falei, você nasceu para ser pobre, eu falei para ele. Ele riu, falou, padre, pobre e ansioso, né? Mas às vezes a gente fica nessa agitação. Os discípulos estavam mais agitados que o mar. Isso prova que eles sabiam que Deus estava com eles, mas eles não criam na proteção de Deus. Deus está com você, sim ou não? Mas você crê que Ele te protege no meio da tempestade? A segunda sim já vem, sim. Que é isso? Não almoçou não tem feijão aí? Está faltando sustância nessa resposta. Você crê que Ele te protege na tempestade? Não adianta só saber que Deus está com você. Você precisa crer que Ele te protege na tempestade. Agora, a segunda lição, e essa eu acho fantástica. Você precisa prestar atenção na palavra de Jesus. Porque é essa palavra que vai te guiar no meio da tempestade. Porque veja bem, o que Jesus disse para eles? O que Jesus disse para eles? Vamos para o outro lado. E você sabe que no original, essa palavra era como um imperativo. Nós vamos lá para o outro lado. Ué, se Deus disse que você vai para o outro lado, que você vai chegar lá, como é que você pode morrer afogado no meio do caminho? Sinal que você não ouviu o que Ele falou. Se Deus falou para você, você vai atravessar. Eu vou morrer afogado. Jesus, por que Jesus estava dormindo? Eu acho que Jesus estava dormindo de raiva. Ele deve ter tomado um Zolpidem. Não, Jesus não precisava dessas coisas. Dramin, não sei. Não vou nem ver. Ele falou, você vai atravessar do outro lado. E eles no meio desesperados. Quando você não ouve a voz de Deus, você se desespera na tempestade. E eu digo para você que está aqui, você que está em casa, Deus já está falando muitas coisas que você ainda não percebeu. Mas sabe esse problema enorme aí que está te preocupando? Deus já está trabalhando e já está trazendo a solução. Talvez Ele já te mostrou e você não viu. Talvez Ele já te mostrou e você não percebeu. Mas Ele já está falando com você. Mas esses homens, eles ficaram tão agitados, eufóricos, eles não prestaram atenção na palavra de Jesus. Porque Jesus disse, nós vamos atravessar do outro lado. Eles deviam confiar. Simplesmente confiar e guardar a palavra de Jesus. Gente, ontem eu vi uma história que me chamou tanta atenção, uma história triste, mas ao mesmo tempo bonita em algum sentido. Tem uma região da Síria que foi uma das mais atingidas pela guerra, pelos bombardeios, na época da guerra da Síria, em 2020, ainda no começo ali da pandemia. E na província de Idlib, tinha uma cidade que estava sendo muito atingida pelos bombardeios. Tinha morrido já nesse conflito 380 mil pessoas, mais de 380 mil pessoas. Aí um pai com uma menina de 3 anos, falou, o que eu vou dizer? O nome do pai era Abdullah Mohammed, eles eram islâmicos, né? Ele falou, o que eu vou fazer com essa minha filha de 3 anos? Eu não quero que ela
seja traumatizada. Ele contou na entrevista que no dia que ela nasceu, a cidade foi bombardeada, imagina. Aí o que ele combinou com a criancinha de 3 anos? Ele chamou ela para a sala e falou assim: hoje é um dia muito especial na nossa cidade. E a menininha toda felizinha, né? Hoje vão ter fogos de artifício aqui. O nome da menina é Salwa, 3 aninhos, e filmando, né? E ela, fogos de artifício. De repente, bum! Eram os mísseis estourando a cidade. E a menininha gargalhando, rindo, e caía no chão, e cá. E o pai, mais um foguete, mais um rojão, bum! Eu vi aquilo. Depois ela foi e se jogou no braço do pai, né? Eu vi aquilo e falei: gente, é trágico o que está acontecendo, mas é lindo o exemplo dessa menina, porque ela é o que eu e você precisamos ser. Os mísseis, as bombas estão caindo do nosso lado, mas eu não estou nem aí, porque eu só guardei a voz do meu pai. É ele que me disse que vai ficar tudo bem, e eu confio nele. Eu guardo a voz dele no meu coração. Estava caindo míssil, mas ela não estava nem aí. Por quê? Porque ela confiava no que o pai tinha dito. Ela confiava que o pai falou. Por que Jesus estava dormindo no meio da tempestade, gente? Porque ele guardou, ele se focou na voz do pai, não no barulho das ondas. Todas as vezes que você não se foca na voz de Deus, presta atenção, mas se foca no barulho das ondas, você começa a se desesperar e o seu barco começa a afundar. Gente, Jesus levou um travesseiro, disse a Bíblia. E ele estava lá na polpa, atrás do barco. O negócio caindo fogo, caindo céu, caindo tudo, todo mundo desesperado, e ele lá dormindo. Se bobear, estava até dando uma roncadinha, né? Claro, um ronco santo, né? O ronco de Jesus. Mas por que ele estava em paz? Porque ele se focou na voz do pai, como a Salwa. Caindo bombardeio, e ela feliz. Meu pai disse que é fogo de artifício. Eu guardo a voz do pai, não o barulho lá de fora. Claro, é uma história triste, mas que dá para a gente usar como uma analogia para a nossa fé. Porque no meio da tempestade, você precisa prestar atenção na palavra de Jesus. Porque é a palavra de Jesus que vai te conduzir no meio da tempestade. Talvez você aqui, você em casa, você esteja hoje no meio de uma tempestade. Uma tempestade que abala a sua fé. Uma tempestade que vem para mexer com as suas estruturas. Ou talvez a tempestade já até passou e você está só com os estilhaços atingindo você. A tempestade de ter perdido alguém, de não ter conquistado o que você gostaria. Mas foque-se na voz de Deus. Ele ainda está no controle. Terceiro ensinamento. E isso é fantástico. Você pode estar em paz no meio da tempestade. Você pode estar em paz na cova dos leões, na fornalha de fogo, na tempestade. Você pode ter paz no meio da crise, você pode ter vida no meio do caos. É aquilo que São Paulo disse na carta aos Filipenses capítulo 4. Olha, se vocês orarem, se vocês firmarem o vosso coração em Cristo, vocês vão ter uma paz que excede todo o entendimento. O que é uma paz que excede todo o entendimento? É a paz daquela pessoa que tinha motivo para estar desesperada e está serena, confiando em Deus. Excede o entendimento, é além do que você pode compreender. É possível ter paz no meio da tempestade. Você pode repetir isso depois de mim? É possível ter paz. É possível ter paz no meio da tempestade. no meio da tempestade. Porque Jesus está no barco. Porque Jesus está no barco. Essa foi a terceira lição. Agora, quarta lição desse evangelho. A nossa fé tem o poder de despertar Jesus. Desculpa, a nossa oração tem o poder de despertar Jesus. Porque veja bem, foi desajeitada a oração dos discípulos? Foi, mas eles rezaram. O que eles fizeram? Um já podia ter desanimado e falado: já que eu vou morrer mesmo, eu vou pular no mar, né? Cometer ali, acabar com a própria vida. O outro podia ter falado: já estou perdido mesmo, vou ficar aqui quieto. Não, eles foram falar com Jesus. Jesus. E às vezes no nosso desespero, ao invés da gente acordar Jesus, ao invés da gente clamar para que Ele desperte, a gente fica esperando ver o que vai dar, o que vai acontecer. Não, a sua fé tem o poder de despertar Jesus.
E Santo Tomás de Aquino, que a gente celebra hoje, ele disse o seguinte, na Suma Teológica, na segunda e questão 83, artigo 1. A gente tem que ter fé, temos que ter fé, disse Santo Tomás, mas precisamos transformar tudo em oração. Porque a confiança que não é baseada na oração é no fundo orgulho, presunção. A oração é a chave que abre as portas da misericórdia divina. A oração é a chave que abre as portas da misericórdia divina. Então eles acordaram Jesus com a sua oração. Estavam desesperados, mas eles rezaram. Eu digo para você, eu rezava por você que está aqui nessa tarde, preparando essa homilia. E o que Deus trazia no meu coração era o seguinte, eu vou ser sincero, abrindo isso para você. Deus dizia ao meu coração, se esses meus filhos e filhas soubessem o quanto eu quero atender os pedidos deles. Se esses meus filhos e filhas soubessem o quanto como pai de amor eu quero escutar as súplicas deles. Filho, Deus quer te dar mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Efésios 3:20. Deus quer te dar mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Mas você está se contentando muitas vezes com nada, com pouco. Sabe, Santa Madalena de Pazzi dizia que quando nós rezamos pedindo coisas grandes a Deus, nós o alegramos profundamente, porque nós damos a Ele a possibilidade de fazer o que Ele mais gosta de fazer, que é ser bom com todos. Deus quer te atender. Só que muitas vezes a gente se acostuma com uma vidinha mais ou menos. Ah, tá tudo bom, pá, tá assim mesmo, é assim mesmo, né? Meu marido é assim, minha sogra é assim, ai, padre, a velha tá difícil. Ah, pá, tá difícil a minha casa. Não se acostume com o pior. A sua vida pode ser mudada através da sua oração. E o Padre Jonas nos ensinou a entender que Deus escuta a oração feita nesse lugar. Deus escuta a oração. Não se acostume com o pior. Que nem a história daquele bispo. Diz que o bispo foi sagrado bispo há pouco tempo. Foi enviado para um lugar bem pobre assim do país, né, para ser bispo. Aí na primeira missa dele, uma senhora foi fazer o almoço para ele depois da missa, né? Um lugar bem simples, bem pobre. E ela naquele desespero, meu Deus, eu vou fazer comida para o bispo, né? O que será que o bispo gosta de comer? Nossa, que hora que o bispo vai chegar? Será que ele gosta de sobremesa? Será que ele é diabético? Já viu aquele desespero, né? Quando os padres vão na casa do povo, o povo quase mata a gente de comer, né? Tanta coisa boa. Mas antes é aquela tensão, né? Aí a mulher, tadinha, ficou tão nervosa que não queimou o arroz. Chegou lá para comer na casa do bispo. O bispo chegou para comer na casa dela, o arroz queimado, aquele cheiro. E ela toda sem graça, quase chorando. Aí o bispo, tadinho, né? Não querendo deixar a mulher constrangida, comeu o arroz queimado e falou assim, nossa, é assim que eu mais gosto. Aí ela ficou numa alegria, né? Ai, que benção, que alegria. Só que você sabe que a língua do povo funciona, né? Notícia se espalha. Moral da história, já fazia 20 anos que ele estava na diocese, toda casa que ele ia dava um arroz queimado para ele comer. Por quê? Porque ele falou e se espalhou. E tem católico que está assim, comendo arroz queimado todo dia, sendo que Deus preparou um banquete para você. E você precisa rezar para conquistar o que Ele tem para você. Você precisa rezar mais. Você tem que deixar de comer arroz queimado. Você se acostumou, ai, tá assim mesmo, tá tudo bom, tudo bom. Tem gente que é tão incompetente que nem para pedir a Deus direito pede. Só não é incompetente para pecar, né? Aí é perito, cara de boi, né? Mas tem que pedir com ousadia. Deus quer dar com ousadia. Santo Afonso dizia que imagine se você chegasse diante de um rei que pode te dar uma casa, pode te dar terrenos, pode te dar bens, e você pedisse somente um vintém, era a moeda da época, uma moedinha, o rei se sentiria ofendido. Então acorde Jesus com a sua oração e peça coisas consistentes. Quinta lição: Jesus tem autoridade sobre o mal, sobre o mar, sobre as ondas, sobre a noite. Na Bíblia, mar, noite, era sinônimo de desconhecido, incontrolável, aquilo que é mais forte que você. Jesus tem autoridade. Ele diz cala-te, e o mar se cala. Ele diz silêncio e o vento para. Assuma a autoridade de Jesus sobre você. E mais, no Evangelho diz que Jesus deu a sua autoridade para aqueles que o seguem. Então assuma a autoridade de Jesus. Sexta lição: na tempestade
precisamos buscar entendimento espiritual. Porque veja bem, os discípulos tiveram uma falta de entendimento de quem era Jesus. Jesus era o Criador na natureza. Em João capítulo 1 está escrito que tudo que foi feito por meio dele. E sem dele, se ele não participasse, nada teria sido feito. Tudo que foi criado foi feito a partir de Jesus, no mistério da Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se ele era o Criador da natureza, como a natureza o iria matar? Como a criatura mata o Criador? Eles não tiveram entendimento de quem estava no barco, mas bendita a tempestade, porque no final eles falaram: quem é esse homem que manda no mar e na água e eles obedecem, no vento e eles obedecem? Ou seja, bendita a tempestade que expande o nosso entendimento de quem Deus é. Bendita a tempestade que nos dá um novo entendimento espiritual. Porque a partir da tempestade eles começaram a conhecer um Jesus que antes eles não conheciam. Um Jesus capaz de dominar tudo. Sétima lição do Evangelho: a fé é para ser aplicada nos momentos difíceis. Tem gente que acha que fé é só para quando tudo está tranquilo, né? Quando tudo está em paz. Eu gosto de dar esse exemplo, que é muito fácil ter fé, ter paciência, quando você está de folga, né? Mas quando a senhora chega lá na sua casa, o feijão quase queimando, seu menino pequeno cutucando o nariz e comendo, ai Jesus, que tragédia. Telefone ligando, seu marido perguntando onde está a chave, você muda 30 centímetros, ele não acha. Essa raça masculina não é brinquedo, né, mulheres? Tem paciência com a gente, por favor, né? Mudou 2 centímetros, cadê meu celular? Você escondeu, meu amor, está aqui, né? A fé é para os momentos difíceis, para o momento de provação, para o momento de angústia. Porque veja bem, gente, essa tempestade não era brinquedo, porque ali naquele barco estavam pescadores, homens acostumados a virar à noite no mar. Então, para eles estarem com medo da tempestade, eles eram pescadores profissionais, é sinal que o negócio estava feio. Mas mesmo assim Jesus os repreendeu pela falta de fé. Ou seja, Jesus quer que você aplique a sua fé nos momentos difíceis, que você creia contra toda a esperança, quando você não vê, quando parece impossível. É aí que você tem que crer. A fé é para os momentos difíceis. A fé é um salto no escuro, mas acreditando que no escuro Deus está com os braços abertos a te esperar. Ele vai te segurar. Então, aplique a sua fé nos momentos difíceis. E a última lição desse Evangelho, essa é a melhor. Faz essa cara de expectativa assim, ó. Nossa. Sabe qual é a última lição? Eu vou falar bem baixinho. Sempre, depois da tempestade, vem a bonança. Sempre, sempre. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sempre depois da tempestade vem a bonança. A tempestade na sua vida vai passar, em nome de Jesus. A tempestade na sua mente já está sendo acalmada pelo Espírito Santo. Pessoas já estão sendo libertas só de ouvirem isso. A tempestade na vida do seu filho vai ser acalmada e já está acontecendo, em nome de Jesus. Continua rezando, continua clamando. Essa tempestade não vai afundar o seu barco e ela não é maior do que Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Não se desespere. Diga para quem está do seu lado: depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria. Deus está preparando o melhor para você. Episódio 252, podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Que bom ter você aqui. Eu tenho certeza que a leitura da palavra de Deus já tem transformado o teu coração. Que conhecer a Bíblia, os personagens bíblicos, você tem conhecido uma mulher de Deus maravilhosa, Judite. Você já conheceu Débora, você já conheceu outras mulheres de Deus que você nem sabia. Talvez falaram para você que a Bíblia é um livro machista e você tinha comprado. Agora você está vendo, não, as mulheres têm protagonismo. Agora você está vendo, o pecado entrou no mundo por uma mulher, Eva, e a salvação entrou no mundo por uma mulher, Maria. Se isso não é protagonismo, é o quê, né?
Então, você está conhecendo, você está entendendo a história do povo de Deus, você está entendendo os principais pecados, você está entendendo as principais forças, você está entendendo o papel dos profetas. Então, isso não tem preço. Esse conhecimento da Escritura transforma a nossa mente, o nosso coração, tá? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre quer rezar por tudo isso, por essas pessoas, por essas circunstâncias. Jeremias 43, 44, Judite 15 e 16 e Provérbios 17, do 17 ao 20. Ouçamos com atenção. Livro do profeta Jeremias, capítulo 43. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careia, e todos aqueles orgulhosos exclamaram: São mentiras o que proferes. Não te deu o Senhor nosso Deus o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós, com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim, Joanã, filho de Careia, os chefes e os sobreviventes do povo, mostraram-se surdos à voz do Senhor, que lhes ordenara permanecer em Judá. Joanã, filho de Careia, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nebuzardã, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicam, filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Neerias. Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Toma em tuas mãos pedras bem grandes e ante os olhos dos judeus, introduze-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó, em Táfnis. E em seguida lhes dirás: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu lhe colocarei o trono sobre pedras introduzidas neste lugar, e sobre elas estenderá ele também o seu tapete. Ele virá aqui e ferirá o Egito. O que é para a morte, o que é para o cativeiro, ao cativeiro, o que é para a espada, lançará fogo aos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os seus ídolos. Despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante. E destruirá os obeliscos do templo do sol, no Egito, e entregará às chamas todos os templos dos seus deuses. Livro do profeta Jeremias, capítulo 44. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias, a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós, nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Porque trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá, dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos?
Por que parecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais, os dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres, cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram. Não observaram a minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque, assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós a minha face, para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá, que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis, e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como o fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá, estabelecer-se no Egito, nenhum escapará nem sobreviverá para regressar à Judéia, local a que aspiram voltar para lá de novo habitar. Ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incenso a deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente na região sul do Egito, responderam a Jeremias: o que nos dizes em nome do Senhor, não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, como o fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e chefes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos pão e fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à rainha do céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres, e a quantos lhe haviam assim respondido: do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes a ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: escutai a palavra do Senhor, povo de Judá que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres fazeis com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis: cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da rainha do céu. Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis o que diz o Senhor: pelo meu grande nome eu juro. Esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo: pela vida do Senhor Javé. Vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que, aqui mesmo, me lançarei contra vós,
a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir, com certeza, para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó, Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, que lhe procurava tirar a vida. Livro de Judite, capítulo 15. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos. Desceram as encostas atrás deles, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios, e perseguiram-nos à ponta de espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios, um numeroso rebanho, grande quantidade de material e de animais de carga. Assim todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim, com todos os anciãos, para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra de nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente, amaste a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu, e por isso serás eternamente bendita. Ao que o povo respondeu: Assim seja, assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo o que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu-o a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de harpas e cítaras. Livro de Judite, capítulo 16. E Judite expressou-se nesses termos: Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbalos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome. Porque é um Deus que extermina guerras. Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Ameaçou incendiar a minha terra, passar meus jovens a fio de espada e esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor Onipotente os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido, não por filhos de titãs, vencido, não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, quem o paralisou com a formosura de seu rosto. Despiu o seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com um diadema e vestiu um vestido de linho para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos, sua beleza extasiou-lhe a alma e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com sua audácia, os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então
Os humildes gritaram, e eles tremeram espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram, e eles foram tomados de espanto. Ao estrépito das vozes, deitaram a fugir. Filhos de jovens mães os transpassaram, e como a meninos fugitivos os feriram. Ei-los derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo. Senhor, sois grande e glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque com uma só palavra fizestes todas as coisas. Enviastes o vosso Espírito e foram criadas. Nada pôde resistir à vossa voz. Podem abalar-se as montanhas e águas, rochedos derreter-se como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, sereis sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de suave fragrância. É como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, este é grande, para sempre. Ai das nações que se insurgem contra o meu povo. No dia do juízo as punirá o Senhor Todo-Poderoso. Entregará as suas carnes aos vermes e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se e todos ofereceram seus holocaustos, cumprindo seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas do povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes para que servisse de anátema de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário, e o regozijo dessa vitória foi celebrado com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para a sua casa. Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a sua vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido, deu liberdade à sua escrava, morreu e foi sepultada em Betúlia, junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida, e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos, e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor sempre está nos instruindo, Senhor, para o melhor, para evitarmos uma vida fútil, uma vida vã, uma vida de mentiras, e em tudo nos consagrarmos a Ti e à Tua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vimos em Jeremias 43 a fuga desesperada dos judeus para o Egito após o assassinato de Gedalias, apesar da advertência de Jeremias que Deus os puniria no Egito por causa da desobediência ao abandonar o Senhor e fugir de Judá. Essa passagem destacou o perigo de confiar em soluções humanas ao invés de confiar na orientação divina, e mostra como a rebelião do povo contra a vontade de Deus levou a consequências desastrosas. Muitas vezes a gente quer confiar no que a gente vê. Eu vejo a ida para o Egito, eu não vejo Deus me salvando se eu ficar aqui. Mas, gente, a gente tem que aprender a não ser traído pelos nossos sentidos. Porque, infelizmente, a gente não entendeu que fé é a certeza do que você não vê. É crer na intervenção que ainda você não vê. E a gente só quer crer naquilo que a gente pode tocar. É o mesmo pecado de São Tomé, né? Olha, talvez hoje você está vivendo uma situação que você não está vendo a solução, mas Deus já te mostrou que vai dar certo no processo. Então, não se preocupa. Confia em Deus, deixa Ele te conduzir, sabe? Confia na solução de Deus, não dá o seu jeitinho para mudar aquilo que Deus diz que tem que ser daquela forma. E no capítulo 44 de Jeremias é uma profecia sobre os judeus que fugiram para o Egito após a destruição de Jerusalém, onde eles continuaram a adorar a Deus, a Rainha do Céu. Jeremias os advertiu que o julgamento de Deus os alcançará também no Egito por causa da desobediência e da idolatria, profetizando a destruição deles. Os versículos destacaram o perigo da idolatria, né?
de colocar outras coisas no lugar de Deus. Tem gente hoje idolatrando o dinheiro, a fama, os seguidores, o sexo, e colocando isso no lugar de Deus. Deus precisa ser o centro. O capítulo também destacou a necessidade do arrependimento e a importância da obediência, mesmo quando o caminho não é claro. Se o caminho não é claro, o que você tem que fazer, obedece aquilo que você já tem de claro. Siga as leis de Deus e da igreja, continue fazendo o que é certo, do jeito certo que vai dar certo. Em Judite, capítulo 15, nós vimos o rescaldo do ato heróico de Judite, né, que decapitou, mais uma vez, né, contar, né, fazer memória, que decapitou o general assírio Holofernes e o levou, né, e o leva de volta à sua cidade, Betúlia, né, levou a cabeça dele. Assustado com o que vê, o exército assírio fugiu em debandada, perseguido pelos israelitas. Judite então liderou o povo em uma gloriosa vitória, mostrando como a fé e a astúcia podem derrotar um inimigo poderoso, e recebeu grandes honras e aplausos por sua bravura, né? Mais uma vez o capítulo está contando, né, esses feitos de Judite. Eu sei que para o nosso contexto até pode parecer muito violento, cortou a cabeça. Gente, eram tempos de guerra, eram povos bárbaros, né? A situação era outra, você está entendendo? Então a gente tem que entender, está falando aqui de civilizações que viveram há milênios atrás, né? O capítulo 16 narrou o cântico de vitória de Judite, lindo, né? Louvando a Deus por derrotar o exército assírio, que foi vencido pela astúcia e coragem de uma mulher, né? A história também detalhou a celebração popular e os anos de paz que se seguiram, com Judite vivendo uma vida piedosa e virtuosa em Betúlia até a sua morte, e sendo lembrada por todo o povo de Israel como uma heroína, como um exemplo de fé. Você vê que bonito, depois de toda essa vitória, sabe, ela não atribuiu a si mesma, olha, eu sou poderosa, eu matei Holofernes. Não, ela elevou um cântico de louvor, reconhecendo que Deus tudo fez, né? A gente clama a Deus às vezes nos momentos difíceis, mas também nos momentos de celebração a gente tem que louvá-lo, né? E a gente vê o legado de Judite depois, a vida dela em Betúlia, a coragem, a castidade. Ela viveu em castidade, foi respeitada por todos, né? Foi lembrada em público, né? Com adornos nos dias de festa. Depois ela foi sepultada em Betúlia com seu povo chorando-a por 7 dias. A sua morte marcou um período ali de grande paz para Israel, pois a história de Judite serviu para inspirar coragem e resistência, afastando, né, a ameaça, sobretudo a ameaça da falta de fé, da desobediência, que era a pior de todas. Olha, vamos ler então Provérbios 17, do 17 ao 20, encerrando nosso estudo de hoje. O amigo ama em todo tempo, na desgraça ele se torna um irmão. É destituído de senso o que aceita compromissos e que fica fiador para seu próximo. O que ama as disputas, ama o pecado. Olha só, o que ama as disputas, ama o pecado. Quem ergue sua porta, busca a ruína. O homem de coração falso não encontra felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, copie o link desse vídeo, manda para no mínimo mais 2 pessoas. Gente, vamos contagiar as pessoas para virem fazer o estudo bíblico conosco. Eu tenho hiper incentivado, façam grupos de estudo bíblico. Por exemplo, cada um ouve na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu ritmo, todo dia, a Bíblia em um ano do dia. Depois de uma semana, a cada 10 dias, que seja em cada semana ou a cada 15 dias, o grupo se reúne, vamos supor, 5 amigas, 5 pessoas, 2 casais, e vão ter um jantar, um café junto e conversar sobre aqueles episódios ali, aquele estudo bíblico, em especial que mais te tocou. Por exemplo, um vai marcar, olha, vai contar a história de Judite que mais me tocou, outro vai contar a história de Jeremias mais me tocou, a desobediência do povo escolhendo fugir para o Egito, aquilo mexeu comigo porque eu vi que eu tenho que confiar em Deus, enfim, a gente vai fazendo esse intercâmbio, essa partilha, isso é muito especial. Vamos fazer esses grupos de estudo bíblico que vai ser maravilhoso, tá bom? Deus abençoe, depois eu quero os testemunhos aqui nos comentários. Que bom ter você aqui nesse podcast diário, leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira, você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai
consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Meus irmãos, veja bem, quem que nós celebramos hoje? Levanta a mão. Quem aqui sabe quem nós estamos celebrando hoje? O padre já disse, levanta a mão. Já esqueceu? São João da Cruz. Gente, São João da Cruz é alguém muito especial. Ele foi, como o padre já disse, o reformador do Carmelo. No século XV, ele viveu num tempo muito difícil. 3 coisas bem importantes que a gente tem que entender. São João da Cruz, que nós celebramos hoje, amado filho, amada filha, você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa. São João da Cruz viveu num tempo muito difícil. Num tempo no qual muitos cristãos se desviavam da verdade. Um tempo no qual muitos cristãos deixavam a radicalidade do Evangelho. Um tempo no qual muita gente deixou ideologias, pensamentos mundanos entrarem no pensamento cristão, não é? Tem muita gente que fala assim, padre, a igreja tem que se abrir, a igreja tem que receber a sabedoria do mundo, a esperteza dos negócios. Esses dias uma pessoa me disse, ao que eu respondi, olha só, a gente não tem que trazer o mundo para a igreja, a gente tem que levar a igreja para o mundo. Nós não temos que trazer a mundanidade, me entenda bem, aquilo que São João fala, né, o mundo que é adversário de Deus, do reino de Deus. Nós não temos que trazer isso para a igreja, nós temos que levar Cristo para o mundo. Então veja bem, presta atenção, você aqui, você em casa. São João da Cruz enfrentou um tempo, digamos, de idolatria. Idolatria do prazer, idolatria da facilidade, idolatria do eu também, diferente do nosso tempo, mas ele enfrentou. Mas graças a Deus que essas coisas só aconteciam no tempo de São João da Cruz, não é verdade? Hoje não acontece, o que você acha? Pergunta para quem está do seu lado, isso acontece hoje, sim ou não? Pergunta para essa pessoa. É claro que acontece. Agora veja bem, o Evangelho nos falou de outro profeta. Qual foi o profeta que o Evangelho apresentou? João Batista, São João Batista. E São João Batista, veja bem, ele também viveu em um tempo muito difícil. Por quê? Porque só Deus sabe o que aconteceu naquelas cortes dos reis da época, né? E ele era um homem austero, que não comprometeu o anúncio do Evangelho para agradar ninguém. Então ele denunciou o pecado público ali de Herodes, né? Que tinha dado um jeito de eliminar o irmão e ficar com a esposa do irmão. E por isso, por esse tempo difícil, diante do qual ele se levantou como profeta, se levantou por Deus, se levantou pelos valores bíblicos, se levantou pela verdade, se levantou pela integridade da família, do casamento. O que aconteceu com São João Batista? Cortaram a sua cabeça. Então veja bem, 2 que nós já refletimos aqui, sobre os quais nós refletimos, viviam em tempos difíceis. São João da Cruz e São João Batista. Mas agora nós temos um terceiro, que eu vou dizer para você. Esse aqui, no meu ponto de vista, enfrentou o pior cenário possível, que é o profeta Elias. Quem aqui conhece a história do profeta Elias? Pode responder com sinceridade, conhece mesmo? Se eu for descer aí com o microfone e perguntar, você vai falar. Levanta a mão. Nossa, quanta gente, quanta. Padre, nossa missão está cada vez mais difícil, hein? Mas a gente está aqui para isso mesmo, para ensinar. Eu desconfiava disso, sabe? O meu anjo da guarda me soprou quando eu estava preparando essa homilia. Então pode preparar a sua Bíblia, que nós vamos conhecer bastante o profeta Elias, e a gente precisa conhecer. Por quê? Porque o profeta Elias é o personagem central do que eu quero falar aqui. Claro, São João Batista, né, os 2 maiores profetas. Você sabia que os 2 maiores profetas que já existiram são Elias e São João Batista? Por quê? Porque Elias, ele é o símbolo de toda a profecia no Antigo Testamento. Ele é o profeta que apareceu para Jesus na transfiguração.
Apareceram quem? No Monte Tabor? Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando a profecia, os profetas. Então, Elias foi o precursor de João Batista. E João Batista foi o precursor de quem? Ele preparou o caminho para quem? Responda aí. Para Jesus. Então, esses dois personagens estão estritamente ligados à história da nossa salvação. Gente, só que Elias viveu num tempo profundamente difícil. Ele nasceu em Tesbe, né? A Bíblia o chama de Otesbita. Ele viveu num tempo, veja bem, olha só, pequenas concessões fazem grandes pecadores, né? Tinha um rei chamado Onri, um rei de Israel. E ele, querendo estar bem com os reis vizinhos, ele abriu uma concessão. Ele falou assim: olha, a lei de Moisés não permitia essa mistura, né? Mas ele falou: eu vou pedir para o meu filho casar-se com a filha do rei vizinho, porque fica mais fácil, né? Aí ele me manda a madeira dele, porque a região ali de Tiro e Sidônia tinha uma boa madeira, né? Os cedros do Líbano, que a Bíblia fala. E aí eu também mando para ele aqui as pedras de Israel, que são famosas, e a gente fica tudo bem. Numa guerra ele me ajuda. O que aconteceu? O rei negociou os valores. Ele negociou a sua fé. Em busca de facilidade, ele abriu mão do que era essencial. E aí o seu filho, chamado Acabe, o rei Acabe, casou-se com a filha do rei de Tiro e Sidônia, chamada Jezabel. Gente, essa mulher, vou dizer para ti, ela era uma bruxa. Ela introduziu, né? O marido dela era um pau mandado, né? Você conhece algum assim? Aqui não tem ninguém, mas tem lugar que você vai assim, que o marido ele pede para a mulher até para cortar o cabelo, né? Pode ser assim, meu amor? Máquina 1 ou 3. Claro, só em outros países essas coisas acontecem. Mas Acabe era um pau mandado. E pouco tempo de casado, ela convenceu Acabe a destruir o templo de Deus, tá? Onde se adorava o Deus vivo, onde se ouvia a palavra de Deus. E ela construiu um templo ao Deus pagão Baal. Baal era o Deus da idolatria, era o Deus da fertilidade. E aquele tempo era um tempo no qual Israel começou a prosperar. Depois que eles separaram o reino do norte com o reino do sul, começou a prosperar. Então todo mundo ia lá no culto do Deus Baal, que era um ídolo. Todo mundo cedeu à idolatria, que era um pecado gravíssimo diante de Deus. Só que quanto pior o contexto, mais Deus entra na história levantando profetas e profetas ungidos. Aí o profeta Elias apareceu. E o profeta Elias, veja bem, eu vou falar disso depois. Você é chamado a ser profeta, você e eu. Mas o profeta não pode ser um saco de batata. O profeta não pode ser mole, não pode ser preguiçoso, não pode ser medroso. Porque Elias colocou em risco a sua própria vida. Como? Chegando diante do rei na corte, apontando o dedo e dizendo assim: você não pode fazer isso. O povo se desviou de Deus. E então Jezabel começou a perseguir Elias e decretou a morte do profeta Elias. Gente, todo mundo estava procurando Elias. Só que o Deus Baal, como eu disse, era o Deus da fertilidade, né? Então era o Deus que fazia as colheitas, a chuva via as colheitas produzirem muito. Então Elias fez a seguinte oração. Ele chegou diante do rei, está lá no livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis, né? A partir do capítulo 17 de 1 Reis. Elias chegou diante do rei e falou assim: rei, a partir de agora não vai cair uma gota de água aqui nessa terra. Ele se ajoelhou e fez uma oração: Senhor, o Senhor é o meu Deus, em Ti eu confio. Que não chova até quando eu disser que é para chover. Gente, ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio. Então o rei decidiu de fato matar Elias. Por quê? Porque começou a faltar dinheiro. Não tem chuva, não tem colheita, não se vende grãos. Mexeu no bolso, né, meu amigo? A chapa ferve. E Elias fugiu, ele se escondeu, né, na torrente de Carit, sobre uma montanha. E lá ele bebia da água da torrente, melhor dizendo. E os corvos traziam comida para ele. Só que depois a seca começou a ficar tão intensa que ele teve que fugir para Sarepta, um país vizinho, e lá ficou na casa de uma viúva. A viúva estava para morrer, não tinha nada. Ele chegou lá, tinha um pouquinho de farinha e de óleo, e ele disse para a viúva: faz um pão e um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho, eu estava esperando fazer isso aqui para eu e meu filho comermos e morrermos de fome depois. E Elias disse: em nome do Senhor eu proclamo,
enquanto eu estiver aqui não vai faltar farinha nem óleo na sua vasilha. E todos os dias aparecia o óleo e a vasilha, o óleo e a farinha na vasilha. E Elias ficou escondido até quando deu 3 anos e meio. Então ele voltou, todo mundo procurando Elias, mas ele voltou, claro, no nome do Senhor, né? Pega a sua Bíblia agora em 1 Reis, lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. O padre vai ler bastante, mas como eu disse, vale a pena você conhecer, porque isso é uma coisa que você e eu, como cristãos, como católicos, precisamos saber. 1 Reis 18, e você que não trouxe a Bíblia aí, cara de pau, vê se anda com a sua Bíblia, tá? A Bíblia é uma coisa importante, e se você está vendo a Bíblia no celular, resista à tentação. Vai que chegou um zap da sua sogra aí agora, pedindo para você levar uma camiseta aqui do Osana. Não é para abrir outra coisa, né? Não tem problema se você for usar a Bíblia no celular, mas não se distraia. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Abdias partiu para junto de Acabe, que era o rei, e avisou que Elias tinha voltado, né? Acabe saiu ao encontro de Elias, que era o rei idólatra, né? O Acabe, e quando o viu exclamou: porventura és tu que arruínas Israel? Ou seja, nós estamos sem chuva, sem comida por causa de você, Elias. Elias respondeu: não sou eu que arruinei Israel, mas tu e a casa do teu pai, por terdes abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os ídolos de Baal. Está vendo o que é um profeta aqui? Depois eu vou falar de 11 características de um verdadeiro profeta de Deus, mas vai guardando no seu coração, porque Deus te chama a ser profeta. Você vai sair daqui com o selo da profecia na sua testa e no seu coração, em nome de Jesus. Então presta atenção. Convoca, pois, junto de mim, na montanha do Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que são mantidos por Jezabel. Olha só, Elias era o único profeta de Deus. Olha como a idolatria tinha se espalhado. E tinham 450 profetas de Baal, Elias sozinho, e mais 400 profetas dessa outra divindade pagã, desse outro ídolo, Azera. Versículo 20. Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando de um lado para o outro? Olha as perguntas que o profeta está fazendo. Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Gente, o povo já tinha acostumado a ser idólatra, eles tinham se esquecido da lei de Deus. Versículo 22. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Que nos deem 2 novilhos. Eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, o coloquem sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo do novilho. Eu prepararei depois outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposta. O povo gosta do furdunço, né? Vem uma briga, já quer lá, já quer ver, já quer fazer uma selfie. Se fosse hoje, todo mundo fazendo live, né? Do acontecido. Versículo 25. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei um noviço e começai, pois sois a maioria. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Era o rito pagão, né? Ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: gritem mais alto, pois sendo Deus deve estar muito ocupado. Porventura ele se ausentou, está de viagem, ou talvez ele está dormindo e precisa ser acordado. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, seguindo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo:
aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido, pelos pagãos, pela rainha Jezabel. Tomou 12 estrelas, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego, como que para semear uns 20 litros de grãos. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. Depois disse outra vez, e depois fizeram uma segunda e uma terceira vez. Eles fizeram um buraco do lado, encheram de água o novilho e encheram de água o entorno do altar. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por tua ordem que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu quem convertes o seu coração. Então o fogo do Senhor que devorou o holocausto, veio um fogo do Senhor, caiu um fogo do Senhor que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo se prostrou com o rosto no chão e exclamou: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Elias disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Olha só, presta atenção. O que nós acabamos de ler aqui, eu fiz questão de ler a história inteira, porque é importante para você ter contato com a Bíblia, é importante para você conhecer o que está por trás aqui do que nós estamos vivendo, celebrando e refletindo hoje. Elias era o único, Elias era procurado para ser morto. Elias se sentia sozinho, mas ele teve a coragem de enfrentar 450 profetas. E no sacrifício dele o fogo veio do céu e consumiu, e o povo se converteu. Porque muitas vezes, filho, filha, Deus dá os sinais para quê? Para que nós nos convertamos. Os sinais existem para que nós nos convertamos. E eu digo para você, eu afirmo para você isso, nesse Osana Brasil 2024, Deus quer que você, que talvez se sente sozinho na sua família, como Elias, talvez na sua família, chega esse final de ano, você fica até com medo, porque é aquela churrascada, todo mundo se reúne, ninguém quer fazer oração. Ou será que é só lá para o meu lado que existem essas coisas, lá onde a minha família mora? Será que é só isso, só acontece por aí, por onde eu ando? Ninguém quer fazer oração, todo mundo bebendo igual um cachaço, não quero ofender o cachaço, claro, todo mundo chapando. Aí na hora que está todo mundo bêbado, já vai o povo, começa aquelas danças, tal. Uns descendo na boquinha da garrafa, os mais novos que não sabem o que quer dizer, depois, não pesquisa não, na verdade, é uma onda que aconteceu no Brasil uns anos atrás, tá? Não é assim? Às vezes você se sente como Elias na sua casa, às vezes você se sente como Elias na sua família, às vezes você se sente como Elias no seu trabalho. Mas esse padre, essa pessoa, desculpa, é muito beata. Essa pessoa, sabe, ela está deixando de viver. Mas eu digo para você, por mais que os valores do tempo mudem, como mudaram no tempo de Elias, a palavra de Deus não muda, e Deus quer que você e eu sejamos Elias na nossa realidade. Deus quer que você e eu sejamos Elias na faculdade. Deus quer que você e eu sejamos Elias onde quer que a gente anda, por onde quer que andemos. Elias viveu num tempo de crenças pagãs, de ideologias, e nós também vivemos um tempo profundo no qual o inimigo, gente, na minha época, quando eu era adolescente, a minha mãe falava: olha, não vai lá naquela praça e não anda com fulano. Por quê? Porque poderia perverter a criança, o adolescente, o filho. Hoje em dia o inimigo entra na sua casa pela tela, pelo celular, pela série. Você chega cansado do trabalho, você deixa o seu neto, o seu filho com o celular, e ali ele está sendo descatequizado. E ali ele está sendo ensinado os valores contrários ao Evangelho. Nós vivemos em muitas formas o que Elias viveu, o que João Batista viveu, o que São João da Cruz viveu. Elias, depois de tudo isso, reconsagrou o povo a Deus, orou novamente, a chuva caiu, e com os 3 anos e meio sem chuva, ele humilhou Baal, que era considerado Deus da chuva, o Deus da fertilidade, sabe? Mas Deus quer que você seja Elias, Deus quer que você seja profeta, na sua realidade. E eu vou dizer para você, o que é um profeta? Você já parou para pensar o que é um profeta?
Profeta não é alguém barbudo que anda com uma roupa branca, né? E que vê o futuro. Isso aí é a mãe de Ná. Para quem não sabe, os mais novos também, depois o tio explica, né? O que quer dizer? Quem vê o futuro, quem descobre. Não, o profeta, em primeiro lugar, o profeta é um amigo de Deus. O profeta é alguém grávido da palavra de Deus. Você viu que a primeira leitura dizia: Elias levantou-se como um fogo, a sua palavra queimava como uma tocha. Por onde que ele andava? Por quê? Porque ele estava grávido da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus tão entranhada nele, que por onde ele andava essa palavra era destilada. Onde ele andava essa palavra alcançava as pessoas. O profeta é um amigo de Deus. O profeta é aquele que lembra o povo. Veja bem, você viu que Elias falou: gente, vocês abandonaram o Senhor, mas vocês têm uma aliança com Ele. O profeta é aquele que nos lembra quem nós somos. Quando você está no pecado, quando você escolheu seguir os passos do diabo e não de Deus, o profeta vem e te lembra: você é povo de Deus. Pelo seu batismo você é propriedade de Deus. Você pode repetir isso depois de mim? Pelo meu batismo. Pode ser mais forte. Pelo meu batismo eu sou propriedade de Deus. Eu sou povo consagrado a Deus. Eu sou profeta. Essa é a missão do profeta. E Deus hoje, Ele trouxe você aqui nesse Osana Brasil. Sabe por que Ele te trouxe? Porque a partir daqui Ele quer levantar uma geração de profeta para pegar fogo, para incendiar o Brasil. A partir da Canção Nova, a partir do Osana Brasil, Deus está formando uma nova geração de profetas. Pode aplaudir isso, aplauda a pessoa que está do seu lado, o profeta que está nascendo aí. Sabe por quê? Porque você tem DNA de profeta. Você tem DNA de profeta. Porque pelo seu batismo você foi feito profeta, sacerdote e rei. Aquilo que a gente chama na teologia do tríplice munus, né? É o poder. Você recebeu de Deus a atividade de ser profeta. O dom da profecia. Deus te fez profeta, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te ungiu e Ele quer te enviar como profeta. Você tem DNA de profeta. Nós na Canção Nova, nós temos o legado do Padre Jonas Abib, o DNA do Padre Jonas Abib. Nós não podemos ser outra coisa senão profetas. Porque nós temos o legado e o DNA do Padre Jonas Abib, que foi um dos maiores profetas que o Brasil conheceu nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu digo isso sem qualquer falsa humildade, é fato. Sabe? Mas o profeta, guarde isso, filho, filha. O profeta é alguém que recorda o povo. Você foi feito por Deus e para Deus, como dizia Santo Agostinho. O profeta diz: você foi feito por Deus e para Deus, então volta para Ele. O profeta lembra, o profeta recorda. Você sabe o que quer dizer a palavra recordar? Vem do latim res cordare. Quer dizer, trazer para o coração, cordes de novo, né? Res cordare, eu trago para o coração. O profeta, ele recorda, ele traz para o coração, para a consciência da pessoa, de novo, quem ela é. Por quê, gente? Porque nós somos um povo de memória curta. Diga para quem está do seu lado: não seja uma pessoa de memória curta.